Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos ter uma videoaula de retas perpendiculares relacionada à matemática dos alunos da terceira série do ensino médio. Esta aula está contida no caderno do aluno de vocês e hoje eu vou realizar a atividade 4, contida na página 13. Quem vai explicar melhor para vocês toda a parte do conteúdo é o meu amigo Jonas. Vai, Jonas! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado, Jonas. Então hoje, sejam muito bem-vindos a essa aula de matemática da terceira série do ensino médio. Meu nome é Jonas e eu vou explicar para vocês um pouco sobre retas perpendiculares. A ideia aqui é vocês terem como a apostila, o caderno do aluno, transcreve para vocês esse conteúdo. Então, toda a ideia de retas perpendiculares, então quando as duas formam uma perpendicular, ela está no caderno do aluno de vocês, na página 12. Retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? São quando duas retas se encontram e elas formam obrigatoriamente um ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus a gente também denota ele como ângulo reto. Basicamente a ideia é a seguinte: uma reta S, uma reta R, encontrou 90 graus. Deu o ângulo reto aqui, reta é perpendicular. Ela é perpendicular no ponto de encontro, que a gente denota aqui nesse caso como ponto C. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Então eu tenho duas retas com outros nomes, uma reta U que desce, uma reta T, no caso que ela está subindo. Elas se encontram aqui nesse ponto 3 do X. Então elas formam obrigatoriamente 90 graus aqui nesse ponto. O que eu tenho? Eu tenho essa equação aqui, dessa reta T, eu tenho como y é igual a x menos 3. Notem, x é positivo, quer dizer que ela sobe, Coeficiente angular positivo, ela sobe. Essa reta U, eu tenho como y é igual a menos x mais 3. Qual a diferença? É negativo. Ou seja, negativo ela é decrescente, ela cai, Então, ela é voltada para baixo. Então, essa é a principal diferença entre as duas. Ambos os sinais são contrários. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia eu tenho o seguinte, é que os coeficientes angulares de cada um são inversos um do outro. Ou seja, o M1, se eu dividir por 1, o M1 é o coeficiente angular. O M2 é o coeficiente angular da outra. Ou seja, aqui eu tenho M1 sobre 1, inverso dele, 1 sobre M2. Essa é a ideia de quando elas se encontram, essa é a definição, o porquê elas são perpendiculares. Então, se eu tenho aqui, eu posso fazer uma regra de 3. Multiplicando em cruz aqui, eu vou cair numa equação de M1 vezes M2 é igual a 1. Essa é como se fosse uma lei fundamental. Essa lei fundamental é o que rege a ideia de retas perpendiculares. Beleza? No caderno de aluno de vocês, na página 12, ele traz exatamente essa figura. Essa figura notamos o seguinte, que quando, claro, elas são perpendiculares, elas formam um ângulo de 90 graus, mas ela tem algumas curiosidades. Então aqui eu tenho uma reta aqui, M1x mais H1. Reparem que o H1 é o mesmo valor que corta a reta Y. E na decrescente, negativo no caso, menos M2x mais H, e o H2 aqui é o ponto que corta a reta Y. Ou seja, o H, que é o coeficiente linear da equação, é sempre quando o x é zero, que é o que nós podemos definir para os valores dos coeficientes lineares. Dos coeficientes angulares, notam-se que também é o seguinte, o ângulo que ela forma aqui, ambos têm que ser iguais. Por isso que elas são inversas. Então essa é a principal ideia de quando as retas se cruzam. Beleza? 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 Agora eu passo para o Jonas, ele vai explicar para vocês a atividade 4, que está na página 13, e ele vai desenvolver exercício por exercício para vocês, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.
Enquanto isso, na sala de justiça. Olá, então aqui eu vou explicar para vocês sobre a atividade 4 do caderno do aluno na página 13. A atividade 4 diz o seguinte: considerando os apontamentos teóricos anteriormente citados, determine a equação da reta T que passa pelo ponto A e é perpendicular à reta R nos seguintes casos. Então, nós temos alguns casos aqui, as retas, e a gente vai fazer. Então, o que a gente vai fazer? Vai partir do ponto e da reta. Partindo dessas duas retas, eu vou tentar achar a perpendicular, que é o coeficiente angular M2 e o coeficiente linear, o H2, como eu tinha passado para vocês, que está no caderno do aluno. Aqui primeiro, eu vou desenvolver como a gente conhece a equação de primeiro grau. Angular primeiro e o coeficiente linear depois. Então eu tenho menos 3x mais 4. Coeficiente angular aqui no que a gente chama de M1 é o menos 3x. Esse é o nosso, que a gente chama de coeficiente angular, no caso aqui, o é menos 3x. E eu tenho que identificar o inverso dele. Aqui já dá para entender. Então, na fórmula, o M1 vezes o M2 é igual a menos 1, eu substituo. Então, eu tenho menos 3 vezes M2 igual a menos 1. Tá multiplicando, o contrário, né? No caso aqui, a gente equivalendo, nós temos M2 igual a menos 1 dividido por M3. Regra adicional aqui, eu vou ter M2 igual a 1/3. Já identifiquei esse valor, ou seja, esse valor de M2 aqui, ó, eu já sei que é 1/3 de x mais o H2, que falta eu encontrar esse H2. O que eu faço? Eu pego esses pontos e substituo aqui para achar o H2. Então eu ponho y 0, x 0, falta encontrar o H2. 0, qualquer coisa, vezes 0 dá 0, mais o H2. Ou seja, aqui eu chego no H2 igual a 0. Equação que eu tenho que achar que é t, então fica y igual a mais 1/3, que é o contrário, sinais contrários, de x mais 0. Essa é a equação. Na segunda equação nós temos o r como y é igual a 2x menos 5, tenho que encontrar o t no mesmo formato, e y é igual ao m2x mais o h2, e aqui eu desenvolvo, porque ele já está, eu já sei que aqui é o m1, que é o 2. Então, eu vou lá. M2 vezes o M1 é igual a menos 1. Tá vendo que eu inverti, no caso, a ordem aqui? Tanto faz. A ordem aqui tanto faz, porque tanto faz eu multiplicar um pelo outro. Então, no M2 eu não sei. O M1 eu sei que é 2. E aqui é menos 1. Multiplicando, tenho M menos 1, né, que já estava, dividido por 2. Esse é o M2. Substituo aqui. Y é igual a menos 1 sobre 2x mais o H2, que é o que eu quero descobrir agora. Substituo os pontos aqui. O y é 4 e o x aqui, ó, vai ser 0. Beleza? Multiplicando aqui, ó, aqui 0. Então, 4 é igual a 0 mais H2. Ou seja, o H2 é igual a 4. Então, encontramos H2 igual a 4. Aí eu tenho y igual a menos 1 sobre 2x mais 4. É a equação, no caso, da reta T. Na terceira linha, nós vamos ter o ponto 0, menos 3. E R igual a Y igual a 0,2x mais 7. O 0,2x, nós já sabemos que é o M1, nesse caso 0,2, mas eu vou usar o termo de fração. Podem utilizar, sem problema nenhum, número com vírgula. Eu vou usar a fração para tentar facilitar a conta. Isso aqui é a mesma coisa que 2 sobre 10. Se eu simplificar, é a mesma coisa que 1/5. Então, eu venho. M1 vezes o M2 é igual a menos 1. O M1, 1/5,
M2 menos 1 aqui. Como aqui sobre 1, no caso esse também, aqui eu posso multiplicar. Fica M2 sobre 5 menos 1 sobre 1. Faço em cruz. O que eu vou ter? M2 vezes 1 aqui, ó. E eu vou ter os menos 1 vezes o 5. Dá M2 e menos 1 vezes 5 dá menos 5, encontro M2. Volto para a equação que nós tínhamos anteriormente. Então aqui eu vou ter y é igual a menos 5x mais o H2. Pego o ponto, substituo aqui. Então eu tenho menos 3 é igual a menos 5 vezes 0, substituindo, mais H2. Qualquer coisa vezes 0, 0 cancelo, menos 3 é igual ao meu H2. Então defino o H2 como menos 3, substituo e tenho a equação. Menos 5x menos 3, essa é a reta de t que é perpendicular. Na próxima equação, funciona no mesmo formato. 0,7 é o ponto, reta, e eu tenho que encontrar outra. Aqui já está definido o meu coeficiente angular, que no caso aqui é menos raiz de 3. M1 vezes M2 tem que dar menos 1 para as duas serem perpendiculares. Substituo menos raiz de 3 vezes M2 é igual a menos 1. Está multiplicando com sinal e tudo, divide, né? Então, menos 1 dividido por menos raiz de 3. Menos e menos, regra de sinal, fica positivo. Fica positivo aqui. Só que a raiz não pode ficar no denominador. Nós vamos fazer uma coisa que se chama racionalização. Basicamente é multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor da raiz do denominador. No caso, a raiz do denominador é raiz de 3. Multiplico em cima por raiz de 3 e no denominador também pela raiz de 3. Quando eu multiplico aqui, simples, dá raiz de 3. Uma vez raiz de 3, raiz de 3. Quando eu multiplico embaixo, a ideia é virar raiz de 9. Multiplica o que tem dentro da raiz. Raiz de 9, no caso, é 3. Então, aqui era como se tirasse a raiz direto. Então, o meu M2 vai ser raiz de 3 sobre 3. Venho substituindo aqui. Y é igual a raiz de 3 sobre 3x mais H2. Substituo o ponto. 7 é o y. Raiz de 3 sobre 3 vezes 0 mais o H2. Qualquer coisa vezes 0 dá 0, então o meu 7 é igual a H2. Então, defini o valor do H2. Substituo na equação. Y é igual a raiz de 3 sobre 3x mais 7. Então, esse é o valor da reta t. Lembrando, ó, sempre sinal oposto. Então, vamos lá para a última. Para a última, eu tenho o ponto 1 e 2, a reta R 3x mais 7, e a reta t que eu quero descobrir, a equação m2x mais h2, como eu já tinha mostrado antes. Nessa daqui, eu já tenho o valor de m1 direto, que é o 3, e aí eu vou lá para a equação. m1 vezes m2 é igual a menos 1. Substituo o 3 aqui. 3 vezes m2 é igual a menos 1. Multiplicando, função inversa divisão. Menos 1 dividido por 3 é a minha equação fechada. Já tem então o valor aqui do meu coeficiente angular. Substituo na equação. Y é igual a menos 1/3 de x mais H2. Como eu descubro o H2? Substituo o ponto. Ponto 2 menos 1/3 vezes 1 mais H2. Então, meu ponto 1 aqui de x, meu ponto 2 aqui de y. Nesse caso aqui, quando não tem nada sobre ele é 1. Então, aqui eu multiplico em linha, né? Só multiplicar aqui em linha. Então, eu tenho 2 é igual a menos 1/3, porque vezes 1, mais meu H2. Como nesse caso aqui, meu tá negativo, eu jogo para lá, no caso, somando. Então, eu tenho 2 mais 1/3 é igual ao meu H2. Vou inverter, que a gente geralmente enxerga assim.
Invertendo, o que eu tenho sobre 2? 1. Aqui eu tenho que fazer MMC. Então, menor múltiplo comum entre os dois é 3. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 2 dá 6. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 1 dá 1. 6 mais 1, 7 terços é meu H2. Substituo na equação. Y é igual a menos 1 terço de x mais 7 terços é minha equação T. E assim nós encerramos, no caso, essa atividade. Olá! Lembrando, ele passou para vocês os exercícios da página 13 e da atividade 4, e eu vou complementar para vocês. Nos exercícios que foi passado, toda essa bagagem, todo esse conteúdo que eu passei para vocês é relacionado aos exercícios 7, 8 e 9. Então, o conteúdo de retas perpendiculares são desses exercícios. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Tchau, tchau.